bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Comunidade do Rolê ICL, que dia feliz, né, gente? Ô, alegria! Vamos começar mais um programa Rolê ICL da manhã desta... Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Estamos começando um programa do começo do fim do mundo. A gente já falou isso aqui umas 500 vezes, né, gente? O mundo... sei lá, o mundo vai acabar também. Não sei nem o que eu vou fazer na minha vida, mas estamos ao vivo, são 11 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, dos canais Eduardo Moreira, nas redes sociais para o planeta Terra, exceto para os Estados Unidos, que logo vai cortar acesso à internet, e para o Rio Grande do Sul, para a Pop TV, para Porto Alegre, para Sobradinho. Um beijo para os gaúchos que assistem este programa. Um programa muito animado, como vocês podem ver. Estou muito empolgado com o futuro das coisas todas. No programa de hoje falaremos sobre o quê? Sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, sobre o que rolou nos Estados Unidos. O MCNM fala do Botafogo para animar. Aí eu corto os meus pulsos ao vivo. Já passou Setembro Amarelo, né? Ao vivo neste programa, se eu for falar de futebol. Lembrar que há um mês atrás o Palmeiras era líder do campeonato, o Corinthians estava na zona de rebaixamento e a Câmara estava liderando para vencer nos Estados Unidos. Um mês depois, estamos aqui para mais um funeral da humanidade. Desta vez falaremos sobre o atropelo de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, vitória acachapante do Laranjão, do Cheetos, do facho que vai governar os Estados Unidos por pelo menos mais 4 anos. Socorro! É isso, não tem muito o que dizer. Qual que é a sua indicação, Vitão? Espero que seja uma coisa animada hoje, que... Bom dia, Will. Hoje eu não tô muito animado, não. Tô doente, não tô... Tô triste. Enfim, não tem indicação hoje, eu não pensei em nada. Desculpa, William. É assim que funciona? A Laurinha tem uma indicação. Amanhã estreia o filme. Mas é o quadro Laurinha indica ou Vitão indica? Amanhã estreia o filme Ainda Estou Aqui. Eu acho que todo mundo deveria assistir. Você já assistiu? Não, porque amanhã estreia. Acabei Estreia de falar. amanhã, né, William? Mas tem pré-estreia, né? Grossa do caralho. Mas eu não sou famosa, né? Então, corta aí. Não quero mais ouvir a indicação da Laura Couto. Eu achei muito grosso comigo. Eu tô muito sensível. Mas eu sei alguém que vai me animar. Alguém que vai me deixar feliz. Ele mesmo que vai me trazer uma lufada de esperança e de pensar no futuro melhor. Vai melhorar, Hugo Noblar? Olha, o mundo foi de arrasta, meu querido príncipe William. Pronto, me animei Acho muito. que já foi. Os Estados Unidos elegeram um cidadão que até um dia desse dizia que os imigrantes comiam pets. O cara é um negacionista, o cara é anti-ciência, o cara é um fascistoide, né? É um autoritário, alguém que coloca a democracia em risco. Então, o mundo está indo de arrasta. Logo neste momento tão crucial para o planeta Terra, mudanças climáticas aí que parecem cada vez mais inevitáveis, e quem ganha na principal economia do mundo, um sujeito completamente desqualificado e que vai com certeza levar o mundo pro arrasta de vez. Olha, Guga, minha geladeira tava assim ontem, ó. Se a Kamala ganhasse, era champanhe. Se o Trump ganhasse, era água sanitária. Eu tomei 2 litros de água sanitária ontem. Depois da vitória de Donald Trump. Eu não sei nem se eu quero chamar. Eu tô triste. Gente, falar a verdade com vocês, ó. Esse programa é um programa que eu posso ser muito honesto. O Guga também. A gente tem a liberdade de falar o que a gente quer aqui nesse programa. Eu tô triste de verdade, assim. Eu tô triste real, assim. Claro. Que deu muito ruim pra gente em vários níveis. Hoje a gente recebeu o professor Castro Rocha. Depois assistam o trecho da entrevista do professor Castro Rocha no N1 hoje. E a situação é triste, cara. A situação é triste porque a perspectiva de futuro é muito ruim. Mas vamos rolar a vinheta do Pegando Fogo pra ter vinheta. Tá pegando fogo, bicho!
Parece, Guga Noblar, que as décadas 1920 não são muito auspiciosas na humanidade, né? A década de 1920 passada, 1920 foi uma tragédia, né? E 2020 está aí para trazer para a gente todo tipo de desgraça. Ontem o Donald Trump, ex-presidente e virtual presidente eleito dos Estados Unidos, ainda não tem o resultado. Deixa eu entrar no site do New York Times aqui. Não, ainda não saiu. Ah, não, mas eu queria ver se tinha tido mais urna, mas não. Então. O resultado tá paradinho, 277, 224. Ainda falta Michigan, Maine, Nevada e Arizona confirmarem os seus votos. Então, ainda faltam esses 3... E Alasca. Aí Alasca, isso. Alasca ninguém se importa. Alasca, né? Esses 5 estados aí faltam confirmar suas votações. Mas Guga Noblar te falava, os swing states, tem que ganhar tal estado. A Câmara perdeu em todos os swing states, Guga. 7 estados pêndulo penderam para dar com a piroca na nossa cara e ganhou o Donald Trump no 7. Olha aí, Guga, tá assim, ó. Ainda não terminou, mas assim, as vitórias já estão definidas. No Maine, no Michigan, Nevada, Arizona e Alasca. Alasca não foi o Trump, não. Alasca foi a Câmara que ganhou, não foi? Foi a Câmara? Não, foi o Trump. Não, Alasca foi o Trump, ela ganhou no Havaí. Ela ganhou no Havaí. Então aí, ó, você tem os votos do Trump aí, você tem 277. Laura, você que é boa de matemática, soma aí, mais 15. Não, sou muito ruim. Soma aí. Quem é bom de matemática aí? O Giovanni, que é gay. 277 mais 15 dá 287, 2... Hã? Beleza. Sei Eduardo lá, Moreira não assista. Soma aí! Abre a calculadora. 277 mais 15. 292. Mais 6. 298. Mais 11. Não, mentira, que eles estão tendo que somar tudo na calculadora. 309. Quanto? 309. 309 mais 3, 312, Guga Noblar. O resultado final vai ser esse. A Kamala Harris vai levar os 2 do Maine, né? Vai para 226. Mas o Donald Trump vai fazer 320 delegados eleitorais. Guga Noblar. Pois é. Foi de cachotada, irmão. Foi pau. Foi pei. E não do jeito que eu gosto. Não teve nem graça. Foi aquele... E foi um pauzinho. Porque quem ganhou essa eleição foi o homem branco. O homem cis branco. Aquele mais reacionário que tem um micro pênis e que compra um carrão e usa um relógio muito caro para compensar. Foi esse o vencedor da eleição. O homem branco que nasceu desproporcional. Esse cara, ele tá comemorando muito. E se você for analisar, realmente foi ele que elegeu o Trump. Ele aumentou o número de votos entre os latinos, aumentou um pouquinho entre os negros, mas entre os negros a votação dele é muito baixa. Entre as mulheres, então, aí ele perde mesmo. Quem elegeu o Trump foram os homens brancos. Essa é a verdade. E a gente vai ver a volta do reacionarismo, a volta da extrema-direita, aquela mais golpista. O Trump, quando ganhou a eleição a primeira vez, que nem ele achava que ia ganhar, né? Foi uma surpresa para todo mundo, ele, de certa maneira, fraudou aquela eleição, porque ele contou com a ajuda da Cambridge Analytics, que era uma empresa de marketing que já teve o Steve Bannon como um dos sócios e que fraudou aquela eleição. Eles pegaram dados de um monte de gente via Facebook, que eram dados que eles pegaram de maneira ilegal, eles marcaram quem eram as pessoas mais suscetíveis em cada estado, quais eram os grupos mais suscetíveis naqueles estados pêndulos, naqueles estados chaves, e fizeram uma campanha com mentira, principalmente focando nesses grupos que eles tinham mapeado por conta dessa fraude via o Facebook. Isso tudo virou processo, mas não deu em nada. Agora isso aconteceu, ele já tinha fraudado aquela eleição, que ele tinha tido 3 milhões de votos a menos que a Hillary Clinton e tinha vencido porque ganhou na maioria dos estados pêndulos. Agora ele venceu na base da chantagem, da mentira, de novo, do jogo sujo. A gente está vendo que um país
como os Estados Unidos, sem justiça eleitoral e que permite que um golpista, porque ele tentou dar golpe na eleição passada, quando perdeu, se candidate de novo, a consequência é essa. Ele não poderia nem ter sido candidato, esse cara. Um país sério não deixaria o Trump ser candidato. Sendo candidato, ele não poderia ter mentido o quanto mentiu. Ele não poderia ter o Elon Musk no Twitter comprando voto descaradamente, dando 1 milhão para quem fizesse parte de uma lista republicana. Então, é patético o que aconteceu nos Estados Unidos. É a amostra de que aquela democracia é frágil e a vitória de um golpista, de alguém que sabotou a democracia 2 vezes e venceu na base da sabotagem. Ô, Google, agora me preocupa um pouquinho. Eu vou ler um chat de vocês aqui. O Kiko Redbanger, vitória do Laranjão, derrota da miscigenação, perdemos mais uma, malditos extremistas. A Juliana B diz que quem ganhou foi os Rednecks e as Karens, e só no Rolê ICL você poderia ver uma análise sobre como o micropênis do norte do estadunidense foi decisivo nas eleições. Só nesse programa você poderia ver esse tipo de análise. O Lucas Sementes diz, homem branco não, homem laranja. O Maurício Zimmermann diz, podemos criar o programa Contagem Regressiva para o Apocalipse. Eu já perdi as contas já do quão perto que a gente está. A Maria Sol, voltarei às colinas, levarei as abóboras. O Sancho Filho, marcha fúnebre para a humanidade. O Mário Marreta, empolgado que nem uma sacola de mercado. E a galera falando que o programa, o Ronaldo Gabina, mais triste que as entradas do Will é a vitória do Demo Laranja. Pode banir aqui o Ronaldo. A Pauline Pires, Trump ganhou e aqui em Birigui só se fala em outra coisa. Daqui a pouquinho nós vamos receber a Andréa Dipp, a jornalista, aqui no nosso programa. Aqui. Ela já está. Então daqui a pouco eu vou chamar a Andréa para falar com a gente sobre o impacto desta vitória de Donald Trump para a extrema-direita no mundo todo, para a direita toda. Então já vou botar a Andréa já, porque o programa é muito animado, né, André? Que dia bom para receber você aqui no Rolê Série, o programa mais feliz de série. Vamos tentar, a gente vai tentar ver essas coisas da forma menos apocalíptica possível. Eu não consegui, eu já falo para vocês que para mim babou, deu ruim, a gente tá muito ferrado. Hoje de manhã, inclusive, para quem não assistiu, eu recomendo de novo que veja o nosso papo com o professor Castro Rocha, que faz uma análise muito boa sobre isso. Mas parece, André, que toda a década de 1920 nos últimos séculos dá errado, né? A década passada, o século passado, 1920, não deu muito certo. Parece que 2020 também está nos presenteando com a ascensão mais feroz da extrema-direita, né, André? Bom dia, obrigado por estar aqui com a gente no Rolê ICL. Bom dia. Bom dia, pois é, também animadíssima aqui, igual vocês. Tô aqui fumando meu cigarro imaginário. Animadíssimo. Pensando o que será de nós, né? Também confesso que não tô muito otimista, não, assim. Claro que a extrema-direita está muito feliz, né? A extrema-direita europeia, pelo menos que é a que eu acompanho mais de perto, enfim, estava muito na expectativa dessa vitória do Trump. Os últimos eventos que eu fui, só se falava nisso, assim, como uma vitória do Trump seria muito boa para todo o campo da direita no mundo. Então, assim, com certeza eles estão festejando bastante aí essa vitória, né? E aí, o que eu estava pensando aqui também enquanto vocês estavam falando, né? Estava escutando o Guga falar, dar essa descrição maravilhosa sobre quem sai beneficiado por essa vitória, né? E eu acho que justamente por isso é tão chocante, né? Eu escrevi sobre isso na minha coluna de hoje, que é tão chocante que essa vitória do Trump também tenha sido impulsionada, né? Porque eles estão chamando de uma virada na base eleitoral, né? Então é isso, mais imigrantes, mais pessoas da classe trabalhadora, mais pessoas que eles chamam de não brancas, né? Que aí inclui, enfim, negros, latinos e todos nós, enfim. Isso também entra nessa conta, né? E realmente é muito chocante, a gente fica tentando entender por quê, o que acontece, né, para as pessoas votarem num projeto que quer destruí-las, né? E aí, enfim, eu tenho ouvido alguns especialistas aí nesse sentido, a gente pode falar um pouco sobre isso, se vocês acharem interessante.
Guga, vamos falar na sequência já, deixa o Guga perguntar, a gente já conversa sobre. Guguinha. Aqui no Brasil, os bolsonaristas, também conhecidos como bolsoloides, estão muito felizes, achando que o Bolsonaro vai estar elegível na próxima eleição. Aqui o pessoal já está se armando para usar essa vitória para fortalecer o discurso da anistia e fortalecer o bolsonarismo. E aí, na Europa, qual será a consequência? A consequência mais imediata, o que você prevê de mais imediato que possa acontecer aí na Europa? Bom, acho que as guerras, né? Provavelmente a gente vai ver aí talvez uma mudança, uma alteração. Eu não sei muito como o Trump vai proceder com relação à guerra, né, Rússia-Ucrânia e também com a guerra Israel-Palestina, né? Mas acho que isso provavelmente vai fazer parte aí dos impactos mais profundos e rápidos que a gente vai ver, né? Mas eu tenho visto nos últimos congressos que eu tenho ido, porque assim, quando eu comecei a acompanhar esses congressos, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, ainda existia uma forte resistência europeia aos Estados Unidos, assim, ainda era uma coisa, não precisamos de vocês. Tem até um documentário, que eu agora não vou me lembrar o nome, mas que mostra o Steve Bannon tentando conversar com a extrema-direita europeia, e tomando assim vários foras, né? Isso há alguns anos atrás. Agora esse cenário mudou, assim, de uns tempos para cá eu tenho visto muitos americanos fazendo parte desses congressos. O próprio Steve Bannon falou em alguns deles, super importantes. O Trump também falou. E nesses últimos que eu fui em Berlim, nesses meses passados, muito se falou também sobre a campanha do Trump e sobre como poderia se fazer alianças entre a extrema-direita europeia e americana, né? Então, é isso, assim, eles estão nessa expectativa de fortalecer suas bases e seus caminhos, né? Vamos entender um pouco o que, além de inspiração, né, de negócios e de comprometimento aí com essas guerras que estão acontecendo aqui, o que vem além disso, né? Isso é importante porque, vamos lembrar, a Andréa, para quem não acompanha aqui o ICL, a Andréa está na Alemanha. A gente falava sobre 1920, né? Acho que os alemães têm muito a dizer sobre isso. Porém, na Alemanha, a extrema-direita também está crescendo assustadoramente, na Europa inteira, né? Na Itália, na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, a extrema-direita tem conseguido avançar sistematicamente nesses países, inclusive países que tiveram experiências nazistas e fascistas efetivamente. Como é que essa vitória do Trump deve impactar nesse ânimo da extrema-direita? O Guga falava, tem um monte de deputado brasileiro agora nos Estados Unidos, né? O Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, tem uma galera do Brasil nos Estados Unidos comemorando. Tem gente de outros países da Europa que também estão lá acompanhando a vitória do Trump. Como é que essa vitória maiúscula do Donald Trump nos Estados Unidos pode ajudar a incentivar esses processos? A gente falava hoje sobre o risco de uma urbanização do mundo, né? Que o Viktor Orbán é a inspiração para essa galera, foi primeiro-ministro, perdeu as eleições e quando voltou com um trator autoritário. Espera-se que o Donald Trump faça isso nos Estados Unidos agora. Como é que essa inspiração do Donald Trump pode servir para essa extrema-direita no mundo avançar ainda mais, Andréa? Pois é, né? O Trump ele radicalizou muito, né? O seu discurso que já era radical. Ele vem com tudo, né? Dessa vez, assim. Especialmente, acho que nessa pauta anti-imigração, pode ser que sirva como uma inspiração forte para as direitas europeias, porque essa é a principal pauta desse momento da extrema-direita, e mesmo da extrema-direita, mas também da direita radical, e até daquela que se diz centro-direita, né, que no fim acabam tendo mais ou menos as mesmas pautas, mas a grande pauta do momento é a imigração, né, para a Europa, assim. Então, isso tem puxado a régua política da Europa como um todo para a direita, né? Assim, mesmo partidos que antes não eram tão radicais, raivosos nos seus discursos anti-imigração, agora,
por conta dos partidos de extrema-direita estarem ganhando muito voto, né, por causa dessa pauta anti-imigração, isso tem levado esse discurso também para as direitas radicais e para a centro-direita. Então, eu acho que, assim, sobretudo, a pauta de imigração vai ser muito inspiradora para a Europa. Agora, eu não sei de onde para onde, né? Porque é isso, o Orbán também é uma inspiração para o Trump, né? O Trump também já disse isso, já verbalizou isso, né? Assim como Eduardo Bolsonaro também sempre diz que Orbán é uma inspiração, e a gente sabe, lógico, que também Trump e o próprio Steve Bannon também fazem parte aí dessa fantasia brasileira da extrema-direita, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que principalmente a pauta anti-imigração vai inspirar, influenciar. Agora, não sei de onde para onde, mas com certeza eles vão pensar juntos essas questões. Guga. Você ficou surpresa ontem com a maneira como o Trump venceu? Ele não venceu oficialmente ainda, mas venceu a eleição. Aí na Europa ficou essa imagem de uma vitória arrebatadora dele. Como é que está a imagem do Trump aí agora? É a imagem de um vencedor, o tal do winner que ele sempre quis ser na vida? Olha, não me surpreendeu, porque é isso, né? A gente que acompanha essas pautas, e principalmente a extrema-direita de perto, a gente sabe o poder o poder e a influência e todas as estratégias, né, que eles têm para chegar no poder, assim. E eu tenho visto, como eu disse, né, essa articulação entre Estados Unidos e Europa acontecendo faz algum tempo, assim. Então eles também têm apoiado muito essa campanha do Trump, também têm discutido estratégias, né? Porque acho que é isso. Quando eu falo desses encontros, eu acho eles importantes porque é um momento em que se discute estratégia política prática, né? Se discute ideologias também, mas é um momento de trocar experiências e trocar ideias e coisas que funcionam e não funcionam nos países para as direitas, né? E é isso, e eu vi isso, assim, muito claro o quanto eles estavam contando aí com essa vitória do Trump e até dando como já, né, feita, pronta, assim. Então, eu acho que é isso, assim, para a extrema-direita não foi uma novidade. Para quem acompanha essa galera também não muito. Mas, claro que, como ainda estava muito dividido, né? Assim, como ainda tinha uma chance da Câmara ganhar, é claro que, por outro lado, as pessoas estavam esperando aqui que pudesse ter uma virada aí. E eu estava vendo ontem também os votos da Europa, né, dos americanos que moram na Europa, e a Câmara ganhou na maioria dos países. Acho que o Trump só ganhou na Rússia, na Hungria, e aí ficou ali um pouco mais Na Hungria dividido, também? se não me engano, na Polônia, né? Entendi. Então, enfim, é isso, assim, tá complicado. Mas nos jornais aí, como é que tá a imagem do Trump agora? Eles estão passando a imagem do vitorioso, de alguém que teve uma vitória incontestável, ou alguém que agora está com superpoderes? Aqui no Brasil tá todo mundo vendendo essa imagem dele, é o superpoderoso Trump agora. E aí? Depende dos jornais também, né? Mas eu acho que os jornais, pelo menos na Alemanha, são um pouco mais cuidadosos, assim, com grandes emoções. Acho que, bom, né, alemão não é muito das grandes emoções de qualquer maneira, mas acho que na Alemanha talvez os jornais são um pouco mais contidos, assim, e não estão vendo não com bons olhos essa vitória do Trump, né? A não ser, claro, os jornais de extrema direita, mas não tem se visto empolgação nem ele como um vitorioso, não. Uhum. O que se fala vamos ver agora o que vai acontecer, vamos ver como as relações internacionais vão ficar, vamos ver se ele vai, de fato, seguir, cumprir com todas essas políticas super radicais que ele está propondo, né? É mais essa sensação, assim, de vamos ver o que vem por aí, vamos ver se ele vai cumprir
né, essas promessas estapafúrdias dele mesmo, e vamos ver também como fica o Congresso, né, nos Estados Unidos. Deixa eu aproveitar para trazer algumas repercussões internacionais e algumas nacionais curiosas. O presidente Lula falou sobre a vitória do Donald Trump, né? O presidente Lula que se envolveu numa polêmica, né? Disseram que o presidente não devia ter se envolvido antes, falando sobre a possibilidade da vitória da Câmara, né? Tanto que a extrema-direita está se aproveitando agora sobre isso, usando as palavras do Lula contra ele, né? Porque o Lula deu os parabéns aí ao Donald Trump, falou que a democracia é a voz do povo, ela deve ser sempre respeitada, o mundo precisa de diálogo, trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. O Bolsonaro fez um textão gigantesco para comemorar a vitória do Donald Trump, mas a parte importante do que o Bolsonaro disse é a última só. Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo que foi retirado. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor do seu próprio destino. No fim das contas, o Bolsonaro falando sobre uma anistia que ele busca aqui incessantemente. Tem muita gente que acredita que ele vai ter sucesso nessa anistia agora, graças também com esses ventos da extrema-direita. O Bolsonaro postou um vídeo também, mandou para os seus aliados um vídeo. Vamos ver o vídeo que o Bolsonaro mandou. Jesus. Porra, tá horrível esse. Então, horroroso. Assim, a Ruim, né, estética... esse áudio. A estética é a estética deles, né? A estética é meio como... Aí, ó. É horroroso. Falando sobre o atentado. Então, o Bolsonaro mandou isso aí, mandou um salmo bíblico também, junto com essa mensagem que ele encaminhou para Olha aliados isso, meu Deus. nas redes sociais. Claro que sim. Guilherme Amado recebeu às 4 da manhã, numa lista de transmissão do Bolsonaro, nesse vídeo, junto com um salmo bíblico, vindo do número do Bolsonaro. E parece, André, já a gente continua com as repercussões aqui. Não, minto, eu vou chamar mais duas que são interessantes. O Ricardo Nunes fez um post comemorando a vitória do Donald Trump, o prefeito reeleito de São Paulo. Aí, ó. Parabéns, Trump, pela vitória, achando que é estadista, né? Make America Great Again, postando a hashtag o Ricardo Nunes. Vai trabalhar, vagabundo! Um monte de lugar em São Paulo sem luz ainda, semáforo tudo apagado. O Cláudio Castro também, outro estadista, né? O governador do Rio de Janeiro expressou aí a sua satisfação pela vitória de Donald Trump e terminou com que esta nova fase seja pautada pelo diálogo e cooperação internacional. Go Trump! Termina Cláudio Castro. É uma distopia o que a gente está vivendo, o André. Mas antes de você comentar, eu tenho que mostrar o vídeo do Gilson Machado, do ex-ministro do turismo do Bolsonaro. Vocês que não viram ontem, por favor. Guga Chakra, tu vai chorar hoje. Tu vai chorar hoje na Globo. A Globo não manda em nada aqui nos Estados Unidos, não. Dá muita raiva saber que ele tá feliz agora. Lembrando, gente, que este senhor foi ministro de Estado de um dos países mais importantes do mundo, que é o Brasil. Esse foi, obviamente, destruído nas eleições municipais do Recife, né? Agora, pelo João Campos, foi candidato a prefeito, mas este senhor aí foi ministro do turismo do Brasil. É uma distopia muito doida que a gente vive, né, André? E a galera acreditando que essa força da extrema-direita e esse empurrão que o Trump vai dar para a extrema-direita vai ajudar o Bolsonaro a ficar elegível, né? Que os ventos da mudança da extrema-direita vão mexer os pauzinhos no STF, no TSE, para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, que nem fala em sucessor, porque para ele o candidato é ele. Pois é, esse MAGA, né? Ai, meu Deus, Make America Great Again. Pois é, existe isso, né? Assim, eu vi vários memes, claro, desde ontem, assim, fulano indo votar numa cidadezinha minúscula do Brasil, indo votar no Trump, né? Assim, eu não entendo muito qual é essa identificação, assim, de onde vem essa ideia de que... Eu lembro também do Bolsonaro na frente da televisão, quando o Trump estava fazendo pronunciamento, não sei se vocês lembram disso, ele tirou uma foto
com o Trump na frente da televisão, quando ele era presidente, o Bolsonaro ainda. Enfim, existe esse sentimento. A gente entrevistou no Pauta Pública, na sexta passada, uma pesquisadora, Cristina, sobre as eleições nos Estados Unidos, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela, assim, né, dessas básicas, assim, mas o que isso interfere no Brasil, né? Se um ganha, se outro ganha. Ela falou, olha, na verdade, assim, grossamente falando, nada. Porque o Brasil não é uma prioridade para os Estados Unidos. Longe Os Estados de ser. Unidos não está nem um pouco preocupado com qualquer política que envolva o Brasil nesse momento, né, nos Estados Unidos. Então, quer dizer, acho que é só essa coisa de inspiração, né? Assim, é um pouco uma ideia, talvez, de time de futebol, né? Assim, meu time ganhou, assim, mas é bem descolado da realidade, né? Do que isso pode, de fato, mudar na realidade das pessoas que não estão nos Estados Unidos, né? No caso. Mas os brasileiros nos Estados Unidos também saiu uma pesquisa feita pela Deutsche Welle, que a maioria dos brasileiros votaram na Câmara, mas que cresceu muito o número de brasileiros votando em Trump. Não sei se vocês viram, não sei se isso se confirmou, mas eu vi essa pesquisa aí da Deutsche Welle dizendo que muitos brasileiros estavam votando mais em Trump agora do que em 2016. Torcendo pela deportação de todos eles agora. Estamos todos nós na torcida aqui para que esses que votaram no Trump sejam deportados. E é doido, né, Guga? Porque assim, a gente tem visto muito imigrante segunda geração votando no Trump, né? E assim, aquele negócio de chutar a escada, né? Você sobe a escada e depois você chuta. Não, eu já cheguei até aqui, conquistei meu green card, irmão. Agora você que fique aí, no Equador, na Nicarágua, onde você quer, né, Guga? Pois a gente vê exatamente esse retrato do imigrante que chegou lá e quer que os outros se danem, não quer que ninguém tenha oportunidade também. E o Trump é isso, é um cara que cresceu nesse discurso anti-imigrante, né? Um dos primeiros momentos que o Trump viraliza é quando ele tuita que vai construir um muro para separar e para evitar que mexicanos entrem nos Estados Unidos. Quando ele colocou aquilo no Twitter, aquilo viralizou de tal maneira que ele passou a criar estratégias políticas, planos políticos a partir do Twitter. Ele viu que viralizava ali, o que pegava mais, ele botava para frente, tanto que ele de fato tentou construir, né? Tentou levantar esse muro depois que foi eleito, mas você vê o quão fraco a argumentação política, o conteúdo político do Trump. É um cara que fica lacrando na internet e pega uma lacração para tentar fazer aquilo se tornar uma política dele. É patético. Esse é o cara que foi eleito presidente dos Estados Unidos. Agora, a influência que isso pode ter aqui no Brasil, como que você analisa isso? Você enxerga que o Bolsonaro, claro que ele se fortalece, mas você acha que ele agora está com a corda toda para, quem sabe, ser candidato na próxima eleição? O bolsonarismo, o quanto o bolsonarismo se fortalece com a ascensão do Trump lá nos Estados Unidos? Eu acho difícil dizer, porque é tão subjetivo, né, isso ainda. Assim, eles se sentem fortalecidos, né, sem dúvida, né? A gente viu aí os vídeos, as dancinhas, as comemorações, né, o texto emocionado do Bolsonaro. Claro, eles estão entendendo isso como uma vitória para a extrema-direita do mundo. E né? A gente não pode dizer que não é. Agora, o que isso vai trazer para a extrema-direita brasileira, de fato, é difícil dizer, até porque o bolsonarismo hoje está passando por um momento complicado, né? Assim, Bolsonaro não saiu fortalecido das últimas eleições municipais, né? Mas o bolsonarismo, sim. A gente está fazendo essa conta aí, tentando entender um pouco o que é o fenômeno do bolsonarismo, apesar do Bolsonaro, ou sem o Bolsonaro, ou além do Bolsonaro, né? Porque eu acho que a gente está vendo esse momento acontecer hoje, em que a extrema-direita também está disputando entre si, né? Quem serão as próximas lideranças aí? Quem que eles vão apoiar para 2026, enfim.
Então, é um momento, eu acho, de reconfiguração na extrema-direita brasileira, e acho que vai ser interessante a gente observar que efeitos, né, essa vitória do Trump vai ter nesse momento, nessa reconfiguração. André, espero te chamar para momentos mais felizes aqui no Rolê CL. Farei mais convites para você voltar. Gabriela Varela mandou aqui um beijo para você, falou que é muito sua fã, também sou seu fã, todos nós somos seus eu também fãs. sou fã de vocês. Aqui no ICL, então um beijo para você, espero que você volte em breve em momentos mais felizes. André, obrigadão pela participação. Voltarei, me chama que eu venho. Beijo, valeu, tchau, André. gente. Beijo, valeu. O jornalista André Adip, aqui, nossa colaboradora aqui. Leia as colunas da André lá no nosso site, iclnoticias.com.br. Sempre importante para entender melhor o que estamos vivendo. Guga Noblar, mais repercussões, falamos aqui dos brasileiros. O Eduardo Bolsonaro fez um tweet também falando sobre esse post do Lula, né, em relação ao Trump. A gente tem aí o tweet do Bananinha? Não, vamos pegar. Esse que o... Não é esse aí não. É o tweet novo dele. Isso. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente mostra. Mas era ele dizendo aquilo que eu falei lá. Mas esse também é famoso. Também é famoso. Ele falando aquilo que eu disse deles colocando em dúvida o que o Lula falou. Não, o Lula disse que o Trump era meio nazistoide e aí agora tá parabenizando o Trump. Que história é essa? Mas tem que parabenizar, né? Ganhou. Ganhou, tem que parabenizar. É uma democracia. Não tem o que fazer. É isso. O Trump pode não ser estadista, tem que fazer isso. O Trump pode não ser um democrata, né? Mas no sentido mas representa um correto. E aí, mas o Lula né? O Lula tem que ser. Vamos ver os outros apoios internacionais. O Javier Milei fez uma série de posts enlouquecidos, como sempre. Olha, ele começou a postar uma charge, postou Libertuns. Aí, Guga, ele postou essa foto, eu acho que é o Leão, mas quem que é esse homem do lado dele? Não é o Trump, não. Milei Furry confirmado. Só quem Caraca, sabe que é Furry riu da piada. Só quem tem a referência. Aí, ó, mas laranjão, né? Laranjão até demais, até pro Trump tá laranja demais, ele tá quase vermelho. Parece um sósia. Ele mandou um Viva la Libertad Carajo, né? Como sempre. O Viktor Orbán, que a gente tem falado nele sistematicamente, postou aí a maior volta por cima na história da política dos Estados Unidos. A Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, dando os parabéns aí ao Trump. A Itália e os Estados Unidos são nações irmãs, ligadas por uma aliança inabalável, valores comuns e amizade histórica. O Zelensky que não se cuide não, o Trump é amigo do Putin. Vai transformar aí a Ucrânia em Estado russo. Vocês não se ligam não, fez um textão aí, já mandou espero que todo mundo, dos democratas e republicanos, se unam para o fim da agressão russa contra a Ucrânia. Se depender do Trump, amigo, a agressão vem agora. O Netanyahu também fez um post parabenizando a vitória do Donald Trump. Esse aí também é outro que podia ir. Não vou falar nada não. Mas enfim, mais repercussões internacionais, Guguinha Noblar, sobre esta desgraça que foi a eleição do Donald Trump. A extrema-direita, Guga, estou no Twitter, aproveitei para fechar todos os meus tweets lá, que eu tô sem paciência. Vou ver uma novela à tarde, vou na academia, porque o Twitter está muito insalubre. O Instagram neste momento. O Instagram também está insalubre. Vou ficar só no TikTok, vendo besteira. Mas o meu Instagram já está fechado. Meu Instagram só comenta quem me segue. Inclusive, se vocês não me seguem ainda, vão lá me seguir, lá no @delucawilliam. É esse tweet, Will? Isso, esse tweet aí, ó. Ele falando que o Lula chamou o Trump de nazista, mas depois parabenizou. É por isso, né, Eduardo? Assim, a galera é democrata, né? O Lula respeitando o voto do norte-americano. E, Guga, isso é doido, né? Porque, assim, a gente, cara... a gente teve uma vitória do Donald Trump. A Vivian hoje de manhã estava comentando, o Trump ganhou, mas usou de fake news, que é a estratégia da extrema-direita, né? O Elon Musk e tal. Mas, cara, foi a votação popular, né, cara? O cara ganhou no voto popular. Isso é que é o pior. Repito para vocês.
Vejam a entrevista do professor João César de Castro Rocha hoje no N1, que a gente conversou bastante sobre isso. A gente fez uma comparação lá com a Alemanha nazista e tal. E ele falou que é pior hoje, porque hoje, Guga, a galera ganhou no voto popular. Não é no golpe, não é no golpe de Estado, não é nas armas. Os caras ganharam no golpe da urna, Guga. Ah, ok, teve fake news, teve fake... mas assim, mas ganharam, você entendeu? Mas ganharam. Você entendeu? Ganharam, os caras ganharam. Francamente. Os caras ganharam no voto, isso é muito maluco. Os caras ganharam no voto, cara, não foi no golpe, não foi em nada. Os caras apresentaram um projeto autoritário, porque uma coisa eu sempre disse e sempre vou repetir. O Jair Bolsonaro não mentiu sobre suas intenções quando queria virar presidente. Falou que ia ser autoritário e foi. Foi autoritário a vida inteira. Se voltar a ser presidente do Brasil, vai ser autoritário e vai fazer essa escalada do Viktor Orbán no Brasil também. O Trump não mentiu, cara. O Trump falou que ia fazer um monte de arroba autoritário, que quer se vingar. Vai se vingar. Tem uma entrevista clássica dele, Guga, já nessa fase agora, em que eles perguntam também se o Trump se ele seria um ditador. Ele falou só no dia 1, só no primeiro dia de governo, em que ele ia fazer todos os arroubos autoritários, depois não mais, assim. Ele falou ele falou, quando ele foi perguntado também, se ele ia perseguir os adversários políticos, ele disse que sim. Ele falou publicamente. Então, Guga, as pessoas votaram nisso aí, cara. As pessoas votaram nisso. Votaram. É bizarro. É isso mesmo. A ascensão dos fascistoides, daqueles que ameaçam a democracia a partir da democracia. A democracia se auto-sabotando. E no momento que você não coloca regras que são de fato seguidas por quem está participando do jogo democrático, é isso que acontece. A eleição do Trump, o Trump não poderia nem estar concorrendo, é uma piada ter esse sujeito concorrendo depois de tentar dar um golpe. E depois dessas ameaças todas que ele fez e das mentiras todas que ele lançou. Mas nada é feito lá, não tem justiça eleitoral, é uma bagunça. Temos aí um golpista, Trump sendo eleito. Aqui a gente não vai deixar esse golpista aí do Bolsonaro ter essa boquinha não, velho. Não adianta querer crescer aqui, não. Anistia, bababá. Esse cara tem que ser preso pelo roubo de joias, pelo golpe de Estado, pela pandemia, que ele foi um negacionista e matou muita gente, e pelo cartão de vacina. Então, o que não falta é motivo para encarcerar Jair Bolsonaro. Se a caga estátua pegou 17 anos de prisão pelo golpe, Jair Bolsonaro vai ter que ficar muito tempo preso. Então, aqui a democracia vai usar as suas ferramentas e as suas regras para se manter. É isso que eu espero. Mas é triste demais para o mundo inteiro. É uma ameaça para o mundo inteiro a ascensão do Trump. E estão pedindo para eu imitar o Trump, meu príncipe William. Eu vou ter que dar uma treinada, né? Mas... Não, tá banido. Não faz não, tá banido. Imitação de Donald Trump tá banida. Aqui não dá. The eating the dogs. Não tem. The eating the pets. Essa aí ficou parecido até. The eating the dogs. Super parecido. Eu tô aprendendo. Tá. Eu estou aprendendo, tá galera. Tem 4 anos aí de imitação do Trump para vocês. Eu sei que vocês querem. Então, Raquel Cornélio pediu, está aqui. The eating the dogs. Quando a gente ficar preso no Gulag Canavieiro, você vai ter tempo para fazer... Pra testar, a imitação. Gemerson Pereira deu uma ideia. Guga para presidente. Imagine Guga nos debates. Gostei da ideia. Acho produtivo para a política nacional. William amor, mas eu não quero abandonar o rolê. É maravilhoso. O Adrica Bonrango Guguinha, a nossa única esperança lúdica e criativa. O Gustavo Silva deu uma dica aqui. Abre a mão toda, Guga. O Guga depois vai ver uns vídeos, ele vai aprender como faz a imitação. Meire Teixeira, Guga, patrimônio do rolê. A gente podia ter vários patrimônios, né? O que nos sobrou foi Guga Noblar, mas tudo bem. Né? É o que tem. É o que tem pra gente fazer aqui. Muita gente falando que tá cheio de bolsonarista no nosso chat. Tá mesmo aqui, a galera tá... As meninas da nossa moderação de comentários estão aqui... lascando o bloco aqui, mas um tempo a gente consegue sanitizar. As redes sociais... Oi. Esse mapa não é muito bizarro, olha. Esse mapa é muito... Guga, ó,
o Dá mais um zoom no assustador mapa de aí, todos. o Giovanni. Dá um zoom no mapa para as pessoas entenderem. Não, pode dar mais um, pode dar mais um. Nas setinhas aí, Giovanni. Aí, ó, tá vendo? As setinhas, Guga, é quem foi pro Trump, quem virou mais pro Trump e quem virou pra Kamala, quem virou pros Em comparação a democratas. 2020. Em comparação a 2020. Olha o que aconteceu no mapa, Guga. Bizarro. Os Estados Unidos inteiro virou. E a gente discutia, cara, é óbvio, o negócio da cultura woke tem impacto, claro que tem. Mas é economia, né? As pesquisas boca de urna, depois, Também. lá nos Claro. Estados Unidos, os caras fazem uma pesquisa, não é só votou em fulano, votou em ciclano, eles fazem pesquisa com os motivos que fizeram as pessoas votarem, né? Então tem um monte de pergunta lá na boca de urna dos Estados Unidos. E aí, cara, as pessoas vêm falar sobre o quanto esse voto tem a ver com achar que o Trump vai ser melhor para a economia. O que é doido, porque a economia dos Estados Unidos não piorou muito com o Joe Biden. Foi uma economia de reconstrução. E aí, Exato. não está com desemprego nas alturas, a inflação dos alimentos aumentou muito, é verdade, então o preço nas prateleiras aumentou bastante. Mas, no geral, Guga, a vida do americano não piorou muito em relação ao que Não, era. muito pelo contrário. Só que aí- Teve pontos que melhoraram. Só que aí qual que é o negócio? É a percepção da melhoria. Ou seja, para as pessoas, a vida não melhorou. E aí que é aquele negócio doido que a gente entra. Não basta mais fazer um bom governo, cara. Tem que convencer as pessoas disso contra as redes sociais, o Elon Musk e essa putaria toda desse sistema de mentira que os caras criaram, Guga. É difícil, cara. É bizarro. É bizarro, velho. Você tá batendo de frente, né, com a muralha da desinformação, do ódio, do medo. As pessoas que votam no Trump, que votam na extrema-direita, são guiadas ou pela mentira, ou por um medo, ou por uma ignorância. Não tem um voto nobre nesse cara, não tem um cara que vota. É um bando de idiota que tem medo do comunismo, é um bando de analfabeto político, que acha que a democracia está em risco com Alexandre de Moraes e não com Bolsonaro, que está em risco, que pode ser salva nos Estados Unidos com alguém como Trump. Isso é patético. A pessoa que acha que Trump ou que o Bolsonaro defende a democracia é um imbecil completo. Mas tá pegando. Olha quantos imbecis, olha esse mapa. Claro, tem a questão da economia. A economia nos Estados Unidos em vários pontos melhoraram. Mas tem o jogo da desinformação, tem o jogo do medo e tem o jogo do analfabetismo político. É isso. Quem vota nele ou foi enganado, ou quer ser enganado, ou é alguém que engana. O Sávio falou, me deixe comemorar, vou entender que foi a vitória do PT nos Estados Unidos. Olha, o PT, os Estados Unidos está todo vermelho. Inclusive eu vi hoje cedo alguém falando que o Lula devia ter feito um post falando, tá aí, ó, o vermelho tomou os Estados Unidos, parabéns, camarada Trump. Mas, enfim, não tem muito o que fazer. O que eu queria conversar também, que não vamos falar sobre outra coisa, não, vamos falar só sobre isso. Daqui a pouco nós temos uns negócios para colocar aqui também A gente tá colocando uns memes na tela. Vai botando aí, para ver se anima alguém, ver se o pessoal não se joga da ponte. Mas, o Guga, também tem esse negócio do Bolsonaro, né? O bolsonarismo todo tá em festa, a galera foi para lá. A gente tem o vídeo do deputado Carmelo, que foi para lá, o cara do Ceará. Não tem. Eu mandei no grupo. Vou pegar aqui. A Laura tá triste também. Não, deixa. Hoje eu tô abalada, gente. Tá todo mundo Minha abalado. família toda mora nos Estados Unidos. Tá todo mundo abalado. Já voltam. Já estão de volta. Não. Acabou. Eles vão ser deportados daqui a pouquinho. Mas, Brincadeira, estão todos legais lá. estão todos legais. Beleza. O que importa nada. Gente. Enfim. Ô Guga, os bolsonaristas têm aprovado, têm apontado que esse rumo da extrema-direita no mundo vai fortalecer o Bolsonaro. Que isso pode mudar, mas assim, o problema, pro azar dos caras, é que aqui tem Xandão, né? Aqui tem TSE. Os Estados Unidos não tem TSE, né? Então aqui o Bolsonaro Xandão. tá inelegível. É ele mesmo, o cachorro do Xandão. Supremo. O cachorro do Supremo. Guga, aqui tem
um STF que tem trabalhado mais para isso. Hoje de manhã, cara, eu falava, se o Bolsonaro tivesse participado do 8 de janeiro, como o Trump participou do 6 de janeiro deles, fazendo comício para que as pessoas marchassem e quebrassem tudo, ele estava preso hoje, o Bolsonaro, aqui no Brasil. Ele não estava solto, não, ele estava preso. Agora os Estados Unidos foram mais lenientes. Qual que é o problema? Qual que é o muro de contenção do avanço do fascismo no Brasil? É o STF, né? O presidente Lula, que ainda consegue segurar um pouco essa onda da extrema-direita, e o STF. Qual que é o problema? O plano do bolsonarismo é eleger uma bancada de senadores enorme para poder mudar a configuração do STF. Aí, Guga, a gente vai de Hungria. Aí não tem o que fazer, não. Aí a gente vai de Hungria. O Bolsonaro, quando era presidente, um dos planos dele era quase que dobrar o número de juízes do STF, porque, claro, ele poderia indicar a outra metade, né? E a partir da indicação dele, e a ideia dele, óbvio, é influenciar no STF. Para o Brasil arrastar de Hungria e virar Hungria, o que faltou foi o STF quando o Bolsonaro foi presidente. Ele conseguiu amedrontar e pressionar a maioria das instituições. A gente viu que ele aparelhou parte da polícia, a gente viu que ele fez nos ministérios, e a gente viu o que ele fez, enfim, com parte da imprensa. Foi bizarro o que o Bolsonaro fez. O que faltou para o Brasil arrastar de Hungria foi o STF, foi o Supremo, que não se aparelhou pelo bolsonarismo e foi para cima. E graças muito também ao Xandão, que foi para cima. Então, é claro que para o Bolsonaro é muito importante chantagear o STF, controlar o STF. Aí é o fim da democracia aqui, porque se você não tem um poder independente e forte, se você não tem uma justiça independente e forte, aí já era. Aí a gente arrasta de Hungria ou de Venezuela, do jeito que vocês quiserem chamar, mas aí vira ditadura. E é de Hungria, no caso, porque a inspiração do Bolsonaro sempre foi o Orbán. A inspiração da extrema-direita mundial é o Viktor Orbán, que é um cara que implodiu a democracia no país dele, na Hungria. Dito isso, não quero fazer programa hoje não, tô cansado. Cansei, vamos chamar os nossos... Né? Eu nem li o roteiro quase do programa hoje aqui, que hoje foi Não, um dia... mas usamos tudo, tá tudo bem. Já tem uma galera da extrema-direita aqui enchendo o saco nos comentários, no Twitter, tá foda. Mas vamos falar de coisa boa, da iogurteira Top Term e da nossa aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, os segredos das vendas da persuasão. Maior formação de empreendedorismo do Brasil está de volta. A terceira turma começa com essa aula inaugural do nosso Dudu Moreira aí, o segredo das vendas e da persuasão, ensinando como contar histórias que engajam e convencem você a decolar o seu negócio ou para você começar a realizar o seu sonho de empreender. O Empreendedor Mestre reúne os melhores professores do mercado, ferramentas práticas, realistas e que respeitam seus valores para você aprender a hackear o sistema capitalista e disputar com os grandes. E aí, Guguinha Noblar, essa aula inaugural é aberta, né? O curso é pago, né? Afinal, nós temos que pagar os boletos aqui, né? A Enel, todo mês a Enel cobra energia. Alguém tem que pagar o salário enorme do Guga, né? Tem que pagar os 150 mil reais que o Guga Noblar ganha por mês. Então, tem que dar um jeito aí. Mas a aula inaugural, para você sentir o gostinho, botar a linguinha assim no Empreendedor Mestre, ver se o Empreendedor Mestre é para você, é de graça. Vai ser no dia 14 de novembro, ou seja, mais conhecido popularmente como próxima quinta-feira, véspera de feriado, 8 horas da noite, mas para você assistir, não é só entrar no YouTube, vou assistir. Você vai receber um link. Mas para receber o link, você precisa se inscrever. E você se inscreve em qual link, Guga Noblar? É no nosso link, o seu link favorito, roleicl.com.br. Eu quero Myron Marreta, eu quero César Augusto, a Beatriz Souza, todos vocês se inscrevendo no roleicl.com.br. O André Sanson, o Psicones, a Regina Suis, o Ciro Luiz, a Arquiteta Chapada, a Drica Bonran, se inscrevam no roleicl.com.br. A Mila Su também, o Juliano Marques e o Gemerson Pereira e a Guira. Não se esqueçam de se inscrever no roleicl.com.br.
Além disso, nós também, Guga, estamos concorrendo na final do IBEST 2024, maior prêmio da internet brasileira. A gente menos o Guga. Ah, o Guga concorreu e perdeu. menos eu, né? Você já concorreu ao quê, Vitão? Eu já ganhei uma Obmap, tá bom? Ô, sério isso? Sim, quando eu era inteligente. Depois eu fiquei burro. Depois não... É verdade. Eu pedi pra fazer umas contas e não consegui fazer a E conta nem de ajuda 5 a mais gente 5. a fazer as contas quando precisa. Ganhou. A Roberta tava aqui fazendo conta toda errada. Ganhou a Olimpíada de Matemática e aí? E aí não Há consegue 10 fazer a anos conta atrás, de cara. 10 mais 10. É foda. Que Olimpíadas são essas? Mas enfim, nós estamos concorrendo aí, melhor canal de notícias e jornalismo, que esse a gente não tem ainda. Estamos concorrendo ao bicampeonato de melhor canal de opinião, de melhor influenciador de economia e negócios com Edu Moreira e melhor jornalista e influenciador com César Callejon. Irão ganhar os dois. Isso. Vão ganhar os 4. Nós 4. É tudo, nós vamos levar sério, tudo. galera. E aí você precisa votar, né, para que nós levemos esta fase final aí do Prêmio IBEST. icl.com.br/IBEST. Entre lá, vote. E amanhã nós estamos de volta, Guga Noblar. Vamos dormir, usar uma droga, fazer um negócio para não pensar. E amanhã nós estamos de volta aqui para fazer o nosso LCL. Beijo para você, Guga Noblar. Até amanhã. Beijo, equipe. Beijo, chat. Beijo. Amanhã nós estamos de volta. Tchau. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.